Fala galera, beleza? Professor Eduardo aqui. Vamos iniciar hoje uma playlist de campo elétrico. Total de 5 vídeos, o primeiro de teoria, esse daqui, e na sequência questões de nível crescente. Bora começar? Campo elétrico. Pessoal, campo elétrico, para a gente entender de uma forma bem didática e uma forma mais clara possível, vamos partir de um conhecimento que você já possui, que você provavelmente estudou no primeiro ano, que é gravitação. Vamos fazer uma analogia, uma comparação entre um campo bem conhecido, que é a famosa gravidade, para a gente chegar no campo elétrico. Você vai perceber que a semelhança é enorme, tá? A gente só vai fazer alguns ajustes. O que nós sabemos sobre a famosa gravidade de Newton, não é? Bom, nós sabemos que, vamos focar aqui no planeta Terra, nós sabemos que o planeta Terra tem uma massa relativamente grande, elevada, e gera em torno de si um campo chamado campo gravitacional, onde esse campo ele tem um poder de atrair massas, ou seja, a Terra gera ao redor de si esse campo gravitacional que atrai as coisas. Tanto é que se a gente solta um objeto de certa massa, ele é puxado por esse campo, sempre no sentido atrativo, ou seja, é uma força, um campo de atração que leva os objetos sempre em direção ao centro do planeta. Então, nesse exemplo bem simples, em qualquer posição que você colocar o objeto, ele vai ser atraído, puxado em direção ao centro da Terra. É claro que a gente fala que caiu, subiu, essa é uma questão até subjetiva. Fisicamente, o correto é em direção ao centro da Terra, é uma força de natureza central, tá? Então, a gente conhece esse fenômeno do dia a dia, a queda dos corpos, e a gente vai partir daqui. Bom, vamos lá. Esse campo gravitacional, representado pela letra G, é dado pela força de atração entre o planeta Terra e os objetos que são colocados nos pontos, é uma força local, dividido pela massa do objeto. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a gravidade exatamente nessa posição onde está o pincel, eu pego o quê? A força de atração entre o planeta e esse objeto e vou dividir pela massa desse objeto. Com isso eu tenho a gravidade exatamente nesse ponto. Inclusive, a gravidade gerada pela Terra não depende do pincel que está aqui nesse lugar, tá? Tanto é que se eu tirar o pincel, a gravidade vai continuar atuando da mesma forma. Então, você vê que ela não depende do objeto colocado, ela depende de quem gera a gravidade. Então, no caso, é o planeta Terra. A gravidade, como ela é uma razão, uma divisão entre a força pela massa, então a unidade de medida padrão vai ser Newton por quilograma, que são as unidades padrões no sistema internacional. Essa força de atração foi descoberta por Isaac Newton, que é a lei da gravitação universal, e é dado por essa equação. A força de atração entre duas massas, aqui eu coloquei M1 e Mão, tá? Pode ser M1, M2, dependendo de onde você vê, então não importa, ou seja, são duas massas. A força de atração entre duas massas é dada por essa equação, ou seja, é o produto das massas dividido pelo quadrado da distância, ou seja, quanto mais próximos entre si essas massas estão, maior vai ser essa atração. E quanto mais longe, menor, ou seja, são inversamente proporcionais. Quanto maior a distância, menor a força e vice-versa. São inversamente proporcionais. Tranquilo? Tudo isso multiplicado por uma constante, que é a constante gravitacional. Tranquilo? Ou seja, partindo desse conceito que nós já sabemos, vamos chegar no campo elétrico. Você vai perceber muita semelhança. No campo elétrico, a diferença é que, ao invés de existir um campo atrativo igual à Terra, vai existir o atrativo e um campo de repulsão. Então você vai ter duas naturezas. Nós sabemos que no mundo das cargas elétricas, as cargas de sinais iguais, como positivo e positivo, negativo e negativo, sofrem repulsão. E as cargas de sinais opostos, positivo e negativo, sofrem atração. Qual é a explicação disso? A gente sabe que isso acontece, mas o porquê? Então, o conceito de campo elétrico ajuda a entender por que existe essa atração e essa repulsão. Então, vamos lá. A carga positiva, ela gera ao redor de si, assim como o planeta Terra,
um campo, só que aqui é um campo de natureza elétrica, chamado campo elétrico, simbolizado pela letra E. Tá? A carga positiva gera esse campo elétrico ao redor e outra carga que tiver nas proximidades vai sentir esse campo e isso vai se manifestar. A carga negativa também, do mesmo jeito. A diferença é que a carga positiva ela gera um campo repulsivo. Tá? As linhas de campo saindo da carga. E a carga negativa gera um campo atrativo, as linhas de campo entrando em direção à carga. A carga negativa ela é a que mais se assemelha ao planeta Terra em termos de linhas de campo. Seria mais ou menos o que a gravidade faz no planeta Terra. Ou seja, é um campo atrativo, assim como a carga negativa. Já a carga positiva gera esse campo saindo da carga. Ok? O que acontece se nós colocarmos uma carga ao redor das duas? Vamos fazer um teste com cada. Vamos pegar uma carga e colocar aqui nesse ponto, certo? O que essa carga vai sentir quando for colocada nas proximidades de uma carga positiva? Você vai falar, depende, essa carga que foi colocada é o que? É positiva ou negativa? Vamos colocar uma carga positiva. A gente sabe que positivo com positivo sofre o quê? Repulsão. Então, se eu colocar essa carguinha positiva próximo de uma outra carga positiva, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma força de repulsão. Então essa carga vai ser repelida. Então ela vai se afastar da carga que gerou o campo. Ou seja, significa que se eu colocar uma carga positiva, ela vai se movimentar na direção do campo e no mesmo sentido, inclusive. Ou seja, cargas positivas, elas se movimentam na mesma direção e sentido do campo elétrico, tá? E se eu colocar essa mesma carga positiva próximo de um campo de uma carga negativa, o que vai acontecer com essa carga? Já estou colocando uma carga positiva nas proximidades de um campo gerado por uma carga negativa. Nesse caso, nós sabemos que carga negativa e carga positiva sofrem atração, correto? Certo? Então, o que acontece? Essa carga positiva vai ser atraída por esse campo. Ou seja, ela também vai se mover na direção do campo elétrico. Então, observe o seguinte. Cargas positivas, elas se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido das linhas de campo. Certo? Observe o desenho que você vai captar melhor essa mensagem. Ok. E se essa carguinha fosse negativa, o que aconteceria? E se eu colocar uma carga negativa ao invés de uma positiva? Bom, vamos lá. Vamos colocar uma carga negativa para ver o que acontece com ela. Se eu colocar essa carga negativa dentro de um campo repulsivo gerado por uma carga positiva, o que acontece? A gente sabe que positivo com negativo é a atração. Então essa carga ela vai se movimentar contrário ao campo da carga geradora. Ou seja, ela vai se movimentar no sentido contrário às linhas de força. E o mesmo ocorre se eu colocar uma carga negativa dentro de um campo gerado por uma carga negativa. Ela vai se mover no sentido contrário. Por quê? Porque negativo com negativo, repulsão. Então, resumindo, cargas positivas se movimentam no sentido do campo elétrico. Tá? Aqui são as linhas de campo elétrico, certo? Então, cargas positivas se movimentam na direção e sentido do campo elétrico. Cargas negativas se movimentam na direção, só que no sentido contrário. Tranquilo? E aí, fazendo a analogia com o campo gravitacional, lá na gravidade, o campo da gravidade é a força de atração dividido pela massa, aqui é algo semelhante, só que você vai trocar a massa pela carga. E o campo gravitacional vai ser campo elétrico, então a semelhança é enorme. Ó. O campo elétrico vai ser a força de atração elétrica dividido pela carga que é colocada no ponto, ok? Como a força é Newton, padrão, e carga é Coulomb, a unidade fica Newton por Coulomb. Tranquilo? E essa força de atração aqui, como que a gente calcula? Observe novamente a semelhança com a lei da gravitação universal, que é produto de massas, quadrado da distância e uma constante. Aqui é algo semelhante.
só que é o produto das cargas. Aqui a gente está no mundo elétrico, produto das cargas, quadrado da distância e uma constante. Essa constante é a constante elétrica do meio, ok? Lembrando que para fazer o cálculo da força, a gente utiliza só o módulo das cargas. Os sinais, se é positivo ou negativo, é só para saber a direção e sentido dessas forças. Essa relação de força é chamada de lei de Coulomb, que permite calcular a força de interação entre cargas. Beleza? Se a gente quiser fazer uma combinação do campo com a força, com a lei de Coulomb, a gente pode chegar também nessa equação, tá? Que é bastante usada. Ou seja, o campo elétrico gerado por uma carga Qzão só depende da própria carga, do meio, que é a constante, e da distância até o ponto. Por isso que a equação fica só essas três incógnitas, né? Constante, carga e distância. Tranquilo? Então, na sequência, vamos começar a resolver atividades, exercícios em nível crescente sobre campo elétrico. Tranquilo? Valeu!